tarde a todos. Em nome da Associação Brasileira de Direito Autoral, eu agradeço a presença de todos vocês. É um momento interessante, principalmente para o direito autoral, na medida em que a cadeia produtiva da música, aí tratando dos autores, dos compositores, dos letristas, dos músicos, dos intérpretes, dos editores, dos produtores fonográficos, nós temos aí alterações significativas da carga tributária, do sistema tributário, cria, inclusive, possibilidades de se estruturar melhor os recebimentos de valores, criar modalidades em que a não cumulatividade permita exatamente o aproveitamento de eventuais créditos que possam compensar os débitos tributários. Vocês se recordam que nós temos duas naturezas de tributos aqui no Brasil até hoje, tributos diretos e tributos indiretos. Nos tributos indiretos, você tem uma característica da não cumulatividade. Até hoje nós falávamos aqui de ICMS, IPI, e agora nós vamos falar de outras questões. Nós vamos falar do agregamento do PIS, da COFINS, na carga tributária federal, um tributo novo, que advém sob jurisdição federal e que vai ter um comitê gestor que vai identificar o volume de pagamentos que o contribuinte deve fazer para poder ter o aproveitamento de eventuais créditos. O mesmo acontece com os impostos estaduais e também municipais. Você tinha ICMS, o ISS, que agora passam a ter uma outra nomenclatura, como o Ricardo Santos Azevedo e a Cláudia Felipe vão expor a vocês. A sociedade tem que se organizar. Eu não acredito que essa reforma seja uma reforma nociva para o Brasil, muito ao contrário. Eu acho que é uma reforma ampla, inclusive o Brasil se coloca numa situação privilegiada em termos de reforma, porque a mera utilização do sistema de IVA, como já existe em outros países, não abarcaria toda a peculiaridade que nós temos aqui no Brasil. Aqui nós temos um sistema bastante diferente e isso vai permitir que tanto o IBS quanto a CBS contemplem essas novas modalidades. Certamente, para a indústria, haverá um ganho significativo com a nova estrutura tributária nacional. Contudo, para os prestadores de serviços, e aí eu falo dos advogados, dos médicos, dos dentistas, dos engenheiros, e falo dos autores, dos intérpretes, dos músicos, das editoras, ou nos adaptamos de uma forma inteligente ao novo sistema tributário, ou seremos sobreonerados. Eu estava conversando outro dia com o Ricardo do que significa essa reforma tributária para o Brasil, e significa muito. Prevê-se que só com o advento da reforma tributária, o Brasil tem um crescimento do PIB na ordem de 3%. Não é pouca coisa, é muita coisa. Mas, para isso, a sociedade estruturada, os comitês gestores das cargas tributárias, os bancos, que terão um papel ativo, na medida em que os bancos vão informar aos contribuintes o volume de tributos, os valores que eles têm que recolher no curso daquele mês, todos devemos estar muito bem estruturados para entender como vai funcionar o novo sistema tributário, nos adaptarmos a isso e aproveitarmos aquilo que melhor convier para cada uma das categorias. Eu quero apresentar para vocês, para quem não conhece, a doutora Cláudia de Almeida Felipe. Ela é diretora da ABDA, ela é advogada da MPO Advogados e é minha amiga. Essa é uma qualidade, das melhores qualidades da Cláudia. Igualmente o Ricardo, que é meu amigo, um querido amigo, um excelente advogado, que cuidou de estruturar a apresentação da reforma tributária, e ele também é um dos advogados da MPO Advogados. Eu vou passar a palavra primeiro ao Ricardo e depois à Cláudia, para que a gente comece o nosso webinar. Ricardo, está com você a palavra.
Perfeito, doutor Roberto. Obrigado pelas suas palavras. Querido amigo, né? Vamos fazer um evento com amigos, né? A doutora Cláudia, minha sócia aqui no escritório, do Departamento de Contratos, do Roberto, que é uma super autoridade em direito autoral. Como meu amigo, isso me deu um desafio enorme. Falar sobre direito autoral, tributação para o direito autoral. Nossa, mas direito autoral, como vocês bem sabem, é muito amplo, né? Não dá. Temos a música, temos a fotografia, temos as artes, temos o cinema. Então, a nossa apresentação, assim, sem a pretensão de esgotar o tema, que é impossível em pouco menos de 1 hora, nós faremos um overview sobre os reflexos para o setor da cultura, que é um dos setores mais importantes do Brasil, né? Nós temos, a última vez que nós tivemos juntos, eu falei do soft power brasileiro, né? A cultura é isso, né? É a gente influenciar o mundo. O Brasil está na moda no mundo, né? E a cultura que leva aí o nosso Brasil adiante. Eu vou iniciar aqui com uma apresentação que foi feita a 2 mãos, eu e a doutora Cláudia. Eu vou falar sobre a parte tributária, a doutora Cláudia vai falar sobre alguns reflexos, os reflexos contratuais dessa nova reforma. Falaremos sobre a reforma tributária do consumo, direitos autorais e alguma pitadinha da música também, né? Eu já faço uma primeira provocação. Reforma tributária do consumo. O nome está errado. Não é reforma tributária, é reforma de negócios. A reforma tributária impacta todos os negócios. E até chamaram alguns tributaristas para participar e dar algumas sugestões, mas na verdade é uma reforma da economia, né? Por que era importante a gente fazer uma reforma tributária? Qual que era o ponto de partida? O sistema brasileiro, o sistema tributário brasileiro, sempre foi conhecido mundialmente como o manicômio tributário, né? É um sistema extremamente complexo, exaustivo. Só para os senhores terem uma ideia, desde a época da redemocratização, da Constituição de 1988, já foram editados, eu já perdi a conta aqui, esse é um estudo de 2024, já foram editadas quase 500 mil normas tributárias. E normas tributárias da União, dos estados, dos municípios, e muitas vezes se contrapondo uma contra a outra, né? Um estudo do Banco Mundial chegou no número de que, para mostrar para o governo quanto a gente paga de tributo, como a gente paga nossos tributos, para as empresas se organizarem e mandarem para o governo as informações, se gasta cerca de 1.500 horas. São 1.500 horas que a gente não vai estar produzindo. São mais de 60 dias. São 1.500 horas que nós vamos estar só falando, olha, governo, meu recebimento é esse, me dá uma guia para pagar o meu tributo. É muita coisa, é muito tempo perdido. Então, só isso já justificaria uma reforma tributária, né? A gente tem no Brasil também o chamado efeito Chicó na tributação, né? O que é? Chicó, personagem do Ariano Suassuna, né? Porque nós temos um sistema tributário marcado por complexidade, baixa transparência e muitas vezes a lógica não é uma lógica clara na tributação, há apenas o seu efeito, a cobrança do tributo. Então, a gente pergunta para um empresário, como que foi que você pagou seus tributos? Ele vai responder como Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Então, por que disso? Porque a nossa legislação, acho que o nosso sistema tributário é um dos piores do mundo, né? E nós temos 4 pontos que pegaram muito para fazer um sistema tributário ruim. O Brasil, ele gabaritou nesses 4 pontos. Nós temos uma complexidade extrema nas nossas legislações. Nós temos legislações fragmentadas, múltiplas legislações e obrigações acessórias repetidas. Outro dia eu estava analisando um código tributário de um município e ele estava revogando dispositivos da Constituição. Isso não existe, né? Isso é totalmente ilógico, né? Além disso, nós temos também um efeito em cascata e uma falta de transparência, trazendo a opacidade ao sistema. Os tributos são escondidos, né? Hoje em dia você não sabe exatamente quanto você paga de tributo. Você tem uma ideia, você é um chute orientado, mas exatamente o quanto você paga sobre cada tributo, o sistema é feito para que você não saiba. Isso vai onerando e ocultando a produção. Muitas vezes também, nós temos alguns tributos que são não cumulativos, mas às vezes não cumulativos só no papel, porque você tem uma cumulatividade intrínseca.
vai se pagando tributo sobre tributo, não sobre bens, não sobre serviços. Os tributos vão sendo cobrados sobre si mesmo. E aqueles que são não acumulativos, que aproveitam-se os créditos para você reduzir a sua carga tributária, muitas vezes as condições são tão amplas, tão difíceis, que você acaba gerando um tributo não acumulativo em cumulativo na prática, né? Além disso, essa complexidade extrema e esse efeito em cascata, ele causa uma litigiosidade elevada, né? Então, empurra os nossos contribuintes para o judiciário, às vezes só para decidir, só para que o judiciário decida de forma definitiva qual tributo devo pagar pela minha atividade, né? E nós temos aí questões paradoxais, que todo mundo meio que já ouviu falar, a questão do bombom sonho de valsa. Ele é bombom ou é wafer? Se ele é wafer, ele paga menos tributo. Se ele é bombom, paga mais. Tem sentido isso, né? Essa disputa de que isso é isso, um bombom é um bombom. Pronto, né? E temos também a nossa chamada guerra fiscal, onde estados e municípios disputam de forma deletéria, de forma não sadia, pelas empresas. Então, oferecendo benefícios para atrair, de repente, aquela empresa e aqueles empregos para a sua localidade. Isso começou muito depois da década de 60, onde a ideia era que, para desenvolver o país, nós temos que dar benefícios fiscais. Isso foi indo. Os benefícios fiscais, que eram exceção, viraram regra. Então, quem não tem benefício está automaticamente fora do mercado. Isso gerou uma guerra entre os estados, municípios, e buscando atrair aquela guerra de soma zero. Na teoria dos jogos, todos perdem. Quem perde aí, no caso, é a própria sociedade. Então, esses 4 pilares, eles causam aí um descontentamento geral. E eu conheço uma pessoa que levou esse descontentamento geral ao extremo. Foi o Dr. Vinícius Leôncio. É um advogado lá de Contagem. Ele protestar contra a complexidade do sistema tributário brasileiro, ele decidiu imprimir em um livro toda a legislação tributária do Brasil. O estudo dele demorou 23 anos. Então ele imprimiu toda a legislação tributária do Brasil. Quando ele acabou, certamente essa legislação já estava desatualizada. Isso gerou um livro de mais de 41 mil páginas, com 7,5 toneladas, 2,10 metros por 1,40, e ele ia pelo Brasil levando o seu livro, divulgando a ineficiência do nosso sistema, o tamanho da legislação que alguém teria que ler caso quisesse saber toda a legislação do Brasil. Ele gastou, acho que, cerca de R$1 milhão nisso, 23 anos, possivelmente 30% disso era tributo. Qual que foi a solução que foi pensada, não só por tributaristas, mas também por economistas, para reduzir essa complexidade, para resolver esse problema? A solução foi essa reforma tributária do consumo. O que eles pensaram principalmente? Vamos trazer simplificação? Vamos unificar os tributos em poucos tributos para reduzir drasticamente as obrigações acessórias? Outro ponto importante, transparência. Vamos injetar transparência no sistema? Vamos fazer com que os contribuintes saibam exatamente o quanto eles pagam de tributo? Por quê? Porque você traz cidadania. Quando você sabe o quanto paga e para quem, você consegue cobrar do seu prefeito, do seu governador. Quando você tem transparência na tributação, você traz cidadania para o cidadão. Outro ponto que foi extremamente abordado e favorecido na reforma tributária, um dos pilares dela, foi a questão da neutralidade. Vamos tirar o tributo da mesa de negociação? Por quê? E como haviam os benefícios fiscais, a ideia é que eu quero criar uma empresa em determinada localidade, eu vou atrás do benefício, mesmo que essa localidade seja muito distante do meu público consumidor. Então, valia a pena você instalar uma empresa lá no meio de Minas Gerais, mesmo que você vendesse aqui em São Paulo, ou em Salvador, ou em outro lugar até mais distante. Então, buscou-se trazer neutralidade para o sistema, tirar essa questão do tributo. O tributo passará a ser calculado por fora do preço e não haverá mais uma tributação na origem. A tributação passa a ser no destino, o que faz com que elimine-se boa parte do fundamento da guerra fiscal. Esse aqui é o desenho da nova sistemática tributária do Brasil. Então, pensou-se no chamado IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Um imposto bem conhecido mundialmente, já é aplicado em mais de 170 países, com sucesso, né? Então, só que esse IVA que foi importado para o Brasil é um IVA
tropicalizado, né? Pensou-se no IVA dual. Por que dual? Porque uma parte desses impostos e contribuições eram da competência da União, e no Brasil nós temos competência tributária até para os municípios. Então nós temos União, Estados e municípios competindo pela competência tributária. Então se dividiu. A CBS ela vai abarcar impostos e contribuições federais. Então a CBS ela substitui o PIS, COFINS, o IOF Seguro e parte do IPI. E o IBS ele seria um IVA subnacional. Ele vai incluir o ICMS estadual e o ISS municipal. E do Distrito Federal, que abarca as duas competências. A alíquota estimada, a alíquota de referência estimada para os dois tributos combinados, está em torno de 26,5% a 28%. O último estudo do governo chegou ao patamar de 28%. Então, nós não temos ainda o valor da alíquota de referência. Mas, uma boa estimativa, sendo conservadora, será que chegará essa alíquota combinada do IBS-CBS a 28%? 28% é muita coisa. 28% é mais que um quarto de cada produto, cada serviço, né? Mas a reforma tributária não vem para aumentar a carga tributária. A nossa carga tributária já é muito alta. Ela vem só para redesenhar o modelo tributário. Então, é 28%? É, mas nossa tributação já é muito alta. Então, está bem dentro de um patamar. E o IVA ele terá uma ampla área de incidência. Ele vai abranger operações com compra, venda, locação, licenciamento, até doações com encargo. Então, ela será uma base ampla de incidência. Como funciona o novo sistema? Nós teremos aí, que eu já falei, o IVA dual, que seria o PIS/COFINS agregado na CBS, o IPI-IOF também. Teremos o IBS, que é subnacional, unificando ICMS e ISS. E teremos a base ampla. O que é isso? O que é a base ampla? A tributação incide sobre todas as operações com bens e serviços materiais ou imateriais, com pouquíssimas exceções. Então, com alíquotas padronizadas. Por que disso? Porque a economia ela evoluiu, né? Antes nós tínhamos a economia e a tributação compartimentada. Se era produto, a tributação mercadoria era ICMS. Se era serviço, a tributação era por ISS. Se era alguma outra coisa, não tem tributação. E aí estava fora do campo de incidência da tributação. Agora não. A regra de que a tributação era por bases, acabou. Agora a regra é tudo é tributado, exceto aquilo que a lei excepciona. Então mudou-se o referencial. Então direitos, no caso de direitos materiais, direitos autorais, até locações, serão tributadas agora pelo IVA dual. Temos aí, como o Dr. Roberto bem introduziu, a questão da não cumulatividade. O que é isso? Ela garante que o crédito sobre o tributo pago na etapa anterior da cadeia produtiva seja aproveitado e seja transferida para o próximo elo da cadeia. Então, reduzindo aí o custo e o imposto que o adquirente irá pagar no final. Então, o tributo de uma etapa não se torna custo para a etapa seguinte, eliminando o efeito cascata. Não vai ter mais tributação sobre tributação, vai ser tributação por fora, só sobre aquilo que efetivamente for agregado. E teremos também a tributação no destino, que acabará aí eliminará boa parte da questão da guerra fiscal. Pouco importa agora onde a empresa está sediada. A tributação vai ser no domicílio, por regra, no domicílio do consumidor. Porque quando você tributa a origem, você tributa a produção. E a tributação aqui não é a tributação da produção, é a tributação do consumo. Então, quem deve suportar a tributação, o local que deve receber essa tributação, é da onde o produto ou o serviço forem consumidos. Isso faz até mais sentido, isso desenvolve melhor o país. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um grande centro de tributação por ISS, porque tem grandes empresas, prestadores de serviços que estão aqui em São Paulo, e a tributação é aqui para São Paulo. Agora nós temos municípios que sequer estabeleceram, municípios do interior, sequer estabeleceram o ISS, porque não valia a pena para eles estabelecer isso, porque não tinha empresas que pagariam o ISS. Agora não. Se você mora numa cidade lá do interior, se você consumir um serviço de São Paulo, a receita do tributo vai para lá. Porque a receita do tributo do IBS, ele não vai mais para o município ou para o estado. Ele vai para um comitê, como o Dr. Roberto explicou na introdução,
E esse comitê ele vai entregar essa receita para o local do consumo. Então, vamos trazer o interior, talvez fique mais rico, talvez traga mais desenvolvimento para o interior, que você vai poder morar onde tiver. A competição agora talvez seja por dar melhor qualidade aos consumidores, que eles vão migrar e vão levar as receitas tributárias para onde estiverem morando. Só que isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Haverá aí como está mudando uma lógica da economia, então nós teremos aí um longo regime de transição. Esse regime de transição será de 7 anos, como essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês, de 2026 a 32. Em 2026 nós já começamos o ano de teste, então nós estamos emitindo nota fiscal, testando sistemas, isso está acontecendo agora em 2026. Em 2027 as coisas começam a valer. Começa a ter o custo mesmo da nova tributação. Então, PIS e COFINS eles acabam em 27, aí teremos a CBS substituindo o PIS e COFINS, que vai ser aproximadamente 8,80, mas isso ainda vai ser definido. O ICMS e ISS não terá alteração ainda em 2027. Teremos o IBS ainda em fase de teste, também em 2027, em 0,95% para o Estado, 0,5% para o município. O IPI será zerado na Zona Franca de Manaus. E teremos também, uma coisa que eu talvez não expliquei lá quando falei dos tributos, teremos o imposto seletivo, que é o imposto que vai incidir sobre atividades poluentes, atividades supérfluas. Então, é o chamado imposto sobre pecado. Ainda não temos a lei do imposto seletivo, por isso que eu resolvi nem falar muito dele, mas ele será um imposto que, se as coisas se desenharem em 2027, ele está no cronograma para começar, depois que for aprovada essa lei. Em 2028, ele vai seguir o mesmo modelo de 27, tá? Em 29, nós começaremos a migrar do ICMS e do ISS para o novo IBS. Em 2029, nós teremos 90% de ICMS e ISS e 10% de IBS. Em 2030, essa mudança vai acontecendo mais 10%, então será 80% de ICMS ISS e 20% de IBS. 2031, essa proporção muda para 70, 30. 2032, a proporção muda de 60 para 40. E em 2033, fica totalmente implementado o novo sistema e acaba definitivamente o ICMS e ISS. A CBS já vai acabar em 27, mas o ICMS e o ISS vão acabar só lá em 2032. É uma migração por fases. Então, isso vai caminhando até em 2033 estar totalmente implementado. Tá? Esse é o cronograma que temos hoje, tá? Mas já tem um projeto, uma PEC, um projeto de emenda constitucional no Congresso que pretende, né, não sei se vai passar, mas isso está em discussão, pretende trazer a migração do ICMS e ISS já para 2027. Então, nós vamos acompanhar isso. No momento, o cronograma de transição é esse. Se mudar, falaremos isso depois, né? Temos que acompanhar. Falando um pouco do fato gerador do BSCBS, ele se aplica a todas as operações, tudo, né? Então, se tributa agora o todo, né? Antes, tributava apenas algumas atividades, apenas algumas mercadorias, agora se tributa tudo, qualquer atividade com fornecimento com contraprestação, sendo dentro do Brasil ou em importações. Então, nós temos agora a tributação por IBS-CBS de alienação, compra, venda, troca, permuta, locação passa a ser tributado, licenciamento, concessão e cessão, cessões de direitos autorais serão tributados, multa oneroso, doação com contraprestação em benefício do doador. Eu dou algo com um determinado encargo ou uma contraprestação, será, apesar da doação ter uma natureza, na maioria dos casos, da gratuidade, quando ela tiver uma contraprestação, ela será tributada, será fato gerador de IBS e CBS. Arrendamento mercantil, arrendamento normal e prestações de serviços em geral. Os bens que são abarcados aí pelo IBS e CBS serão bens materiais e imateriais, qualquer tipo de direito, e serviços em geral. Para que haja o creditamento, para que haja a transferência do crédito para a próxima etapa da cadeia produtiva, o governo foi muito esperto, no sentido de que existem duas condições para eu transferir o crédito daquilo que eu compro, daquilo que eu vendo para quem compra o produto para mim. Próximo elo da cadeia produtiva. Primeiro, é emissão de nota fiscal. A operação tem que ser formalizada. Se não tiver nota fiscal,
não é possível o creditamento, a transferência do crédito do imposto pago para o próximo elo da cadeia produtiva. E o segundo é que o IBS tem que ser sido pago. Isso é uma grande sacada. Vai praticamente eliminar a possibilidade de haver uma sonegação fiscal. Porque assim, estou falando de ICMS, né? O Brasil é um país que tem alguns problemas, né? Mas historicamente, tocante ao ICMS, há uns anos atrás havia uma fraude que havia muita mercadoria circulando sem nota nas estradas, né? O caminhão apreendido, né? Apreendeu a mercadoria. Só que essa fraude, elas foram evoluídas, né? Evoluiu essa fraude. Agora existe a fraude de nota sem caminhão. Porque na hora que você emite uma nota fiscal, você já transmite o crédito para quem está comprando, o contribuinte do ICMS. Então, para acabar com isso, a condição é, só vou te dar o crédito se eu pagar o imposto. E são 5 modalidades de pagamento do IBS-CBS. Terá a compensação, primeira, né? Porque tudo que eu vou comprando, eu vou acumulando crédito, e quando for vender, eu vou fazendo um encontro de contas e vou abatendo aí a questão dos créditos. Haverá o regulamento pelo contribuinte, eventual saldo que tiver, ou se não tiver créditos acumulados, eu vou poder fazer o pagamento da guia no final do mês do imposto recolhido no período de apuração, no período do mês. Teremos uma grande novidade. Ricardo, desculpe uma rápida interrupção. Eu te pergunto, nessa questão do creditamento e do débito pela não cumulatividade, você não acha que há aí uma desigualdade para aproveitamento em relação aos prestadores de serviço? Porque a indústria e o comércio têm naturalmente uma modalidade de crédito e débito do ICMS e do IPI. Nós não temos isso. O que nós vamos eventualmente aproveitar como créditos para compensar os nossos débitos? Excelente pergunta, doutor. O que acontece? Indústrias e comércio, eles estão acostumados com esse regime de não cumulatividade. E eles têm umas cadeias produtivas longas, né? A gente fala que, às vezes, uma árvore no futuro vai ser um livro, né? Então, vai sendo transformando e agregando coisas, né? Agora, para os prestadores de serviço, em geral, eles têm uma cadeia produtiva curta. Então, eles vão se aproveitar de poucos créditos. Mas é que hoje, todos os tributos dos prestadores, eles são cumulativos. Vou dar um exemplo. Tem um escritório. Eu contrato uma empresa de limpeza para fazer a limpeza do meu escritório. Eu, como escritório de advocacia, tudo bem, eu pago o ICMS regime uniprofissional, né? Mas pago o meu ICMS. E a empresa que me vende a prestação de serviço, ela paga o ISS dela, talvez 5%. Só que eu não sei disso. Eu sequer imagino quanto ela paga de ISS pelo serviço de limpeza no modelo cumulativo. Não me importa. O preço é o mesmo. No novo modelo, o escritório, quando for contratar aquela empresa de prestação de serviço, aquele ISS, que não vai ser mais ISS, vai ser IBS, pago por ele, eu vou me aproveitar para reduzir a minha tributação. Nesse ponto que virá a não cumulatividade para os prestadores de serviço. Obviamente, será muito menos, mas é algo que nós não tínhamos antes e hoje nós temos, né? A não cumulatividade, o creditamento vai ser amplo, não vai mais depender de uma situação A, B ou C. E assim, na reforma tributária, infelizmente, os prestadores de serviço experimentarão aí um aumento na sua carga tributária. Não haverá um aumento global da carga tributária, mas os prestadores de serviço eles terão aí que pagar um pouco mais de tributo. Então a ideia é que eles acumulem créditos para poder reduzir o seu próprio tributo. Acho que é isso. Bom, teremos aí o split payment, que é a grande novidade da reforma tributária. O que é isso? Split payment, vocês já devem ter ouvido falar, ou em algum lugar, o pagamento chamado pagamento dividido, né? Na hora que alguém pagar por um serviço para vocês, o banco, na hora de receber, ele vai fazer uma divisão. O banco recebe o valor, o Pix, boleto, cartão, qualquer bem de pagamento, ele vai dividir. O que é do Estado, o banco mesmo vai depositar, vai pagar o tributo e vai te dar só a diferença. Isso vai ser tão rápido que você não vai conseguir perceber, em frações de segundo. O split payment é isso. Nas transações de pagamento, as instituições financeiras elas separarão o tributo e te darão só a parte líquida. O que vai aí resolver também a questão da inadimplência. O governo vai receber o tributo e você vai receber só o saldo, que você vai ter um problema de fluxo de caixa, né? Porque normalmente você recebe 100% daquilo
do teu serviço e depois você paga o tributo. Agora não, você já recebeu o valor sem o tributo, já foi pago. Então, teremos aí também, e o Split Payment não vai começar de uma hora para outra. A ideia é que comece a partir do meio do ano que vem, mas apenas para operações chamadas B2B, empresa para empresa. Para o consumidor final, isso vai demorar ainda um pouco a ser implementado. Isso é mais o coração da reforma, é o Split Payment, né, que vai reduzir muito a inadimplência, mas isso vai ser instruído paulatinamente, vai ser uma coisa bem devagar. E teremos também a questão do recolhimento pelo adquirente. O que é isso? Eu, adquirente, eu resolvo pagar o imposto no lugar do meu fornecedor. Por quê? Porque eu falei para vocês, a regra de creditamento, a regra da transferência do crédito é que o imposto tenha sido pago. Mas vamos supor que eu contrate aqui uma empresa que é essencial na minha cadeia produtiva, mas ela não é boa pagadora de tributos. Então, na hora que ela receber, e não receber, se ela não receber para o Split Payment, ela não paga o tributo, o crédito não vem para mim. Então, o que eu falo? Não. Deixa que eu pago o tributo, eu te dou só o valor que é a sua parte. Eu posso fazer esse pagamento e recolhimento, porque na hora que eu pago, já recolho o crédito, e o crédito aqui é financeiro, vem para você na sua conta, não na conta bancária, mas fica lá na conta do governo para você compensar com o seu próprio tributo, ou se tiver sobra, pedir de volta, tá? Através de um procedimento próprio. Então, às vezes, vale a pena você colocar, e depois a doutora Cláudia pode falar que é uma cláusula contratual até importante, né? Colocar aqui o recolhimento pelo adquirente. E teremos recolhimento pelo responsável quando um terceiro alheio à operação, a lei determina que ele deve recolher o tributo no seu lugar. Então, essas são as 5 formas de pagar, serão 5 formas de pagar o IBS e a CBS. Nós estamos falando de uma alíquota de 28%, então, na alíquota de referência. Mas a lei, ela, rompendo um pouco essa lógica de benefícios fiscais, ela deu, assim, poucos benefícios, poucas situações onde as empresas e atividades serão beneficiadas, com pouquíssimas, são apenas reduções de alíquota, né? Nós teremos aí, por exemplo, uma redução de 60% na alíquota de referência, de 28% vai ser reduzido em 60%, então só vou pagar 40% da alíquota de referência, de 28% a 11,20%, né? Para educação, saúde, medicamentos, alimentos, produtos agropecuários, produções artísticas e audiovisuais nacionais, teremos uma redução de 30% na alíquota padrão de referência para profissões intelectuais, médicos, advogados, engenheiros, né, computadores, profissões liberais como um todo, nós teremos uma redução de 30%. Teremos uma redução de 70% nas locações, a locação passa a ser tributada, mas como regime diferenciado, nós teremos uma redução de 70% na alíquota padrão. E aqui está a crítica que o Dr. Roberto bem falou, nós teremos setores que serão, na teoria dos jogos, teremos um chamado jogo de soma zero, né? Teremos setores que vão ganhar e teremos setores que vão perder, né? Então a tendência é que a indústria e o comércio ganhem, porque eles vão ter mais possibilidade de gerar crédito, e teremos setores que vão arcar com essa tributação. Por exemplo, né, o setor da cultura, que antes, via de regra, não era tributado, e passará a ser tributado, né, e vai pagar tributo sobre os seus direitos autorais, né? Então, haverá aí mas assim, a carga tributária como um todo do país vai permanecer a mesma. Só vai ter um redesenho, né? Uns vão pagar mais e uns vão pagar menos. E a indústria da música e dos direitos autorais? Ela permanece beneficiada, né? Nós temos aí uma imunidade dos fonogramas, né, videogramas musicais, isso já existia, tá, essa imunidade, para música e interpretadas por autores brasileiros e artistas brasileiros, né? Temos essa imunidade que já existia e permanece, né? A única novidade é que a imunidade do fonograma, antes era só para imposto, ela vai se aplicar também para a CBS, que é uma contribuição social. Então, nós temos a imunidade do fonograma para o IBS e para a CBS. O IBS é um imposto, a CBS é uma contribuição social. Pode falar, doutor. Ricardo, então nós estamos falando de tudo quanto tenha participação de autores ou intérpretes brasileiros. Pode significar, inclusive, produtos feitos no exterior, mas que tenham a participação dos brasileiros, certo? São produzidos no Brasil, né? Para ter imunidade, tem que ser produzido no Brasil. Então, esse é um ponto um pouco sensível, né? A legislação, ela deixou isso um tanto quanto vago. Nós vamos ter o regulamento que vai
tratar de alguns detalhes a mais, mas eu tenho a minha opinião, né? Então eu vou tratar aqui um pouco mais à frente essas casuísticas, mas é algo que realmente é sensível, né? E a grande novidade da reforma, e assim, o mérito do setor, né, da música, o setor das artes, o setor cultural, foi a redução de alíquota, né? Porque a alíquota do setor cultural, ele iria ser cheia. E aí o setor da cultura se mobilizou, e lá nos 45 do segundo tempo, lá já no Senado, na revisão do projeto da Lei Complementar 214, conseguiu emplacar uma redução de alíquota, uma justa redução de alíquota, né, de 60% do IBS e CBS. Então, mas essa alíquota ela não vem para tudo, né? Ela tem que ser ligada a alguma atividade prevista no anexo 10 da Lei Complementar 214 e precisa estar vinculada a produções nacionais, artísticas, culturais, de eventos jornalísticos, show, programa de auditório. Então, ela é direcionada, ela vem para proteger a cultura nacional, tá? Não é qualquer tipo de direito que envolva uma produção internacional que estará protegida pela redução da alíquota. A que não estiver protegida vai ter a alíquota cheia. Então, mas foi muito bom para a gente proteger o que é a nossa cultura, o que há de melhor aqui no Brasil, né? Então, foi uma coisa uma vitória de todo o setor, né? E quais são os requisitos da imunidade, né? Como eu falei, a imunidade existia, né? Pela emenda, a PEC da música, a emenda 35. O doutor deve ter participado desse debate aqui, né? E deve ter um dos vencedores, né? Que trouxe a questão da imunidade do fonograma produzido no Brasil. Então, o autor brasileiro ou intérprete interpretada por artista brasileiro. As associações de proteção de direito autoral da música, especificamente, elas fazem um excelente trabalho, né? Porque fica claro a origem do fonograma, quando tem o SRC, a ficha técnica da produção. Isso antes servia bastante para motivar um recebimento pela obra coletiva. Agora ela serve também para evitar que pague tributos sobre isso. Então ela tem agora uma função maior, né? Além de vincular o autor ou os intérpretes àquele determinado fonograma, também dá suporte à imunidade. Tá? Então, eu queria só aproveitar, Ricardo, dizer que o sistema brasileiro de gestão coletiva, no que diz respeito aos direitos conexos, é o melhor sistema do mundo em termos documentais. Além de nós termos de ser mandatório o ISRC para o lançamento do fonograma, o Brasil é o único país que declina todos os titulares de direitos conexos. Eu estou falando do produtor fonográfico, do intérprete principal e de todos os músicos acompanhantes com os seus respectivos instrumentos. Enquanto o ISRC, de uma forma geral, como confeccionado pela ISO, tem a data do release, o nome do fonograma, o nome do produtor e o nome do intérprete principal, o ISRC brasileiro contém absolutamente todos os partícipes da chave de partição de direitos conexos. Isso é muito bom para o Brasil. E aí que está a nossa imunidade. Isso mesmo. Imunidade documentada, né? Então, o que eu falei, antes você usava para receber essas informações, agora você vai usar para não pagar também. E o que efetivamente é coberto pela imunidade? A circulação, a disponibilização do fonograma como um bem cultural, né? Os arquivos digitais, né? E as operações que têm o fonograma como um núcleo econômico, né? Então, o fonograma como o principal ali da atividade empresarial. Eu fiz questão de colocar o artigo 139 da Lei Complementar 214, artigo que o setor trabalhou bastante para construir essa redação, né? Então, nós temos a redução de alíquotas em 60%, alíquota padrão em 60%. Isso aqui é o texto da lei, né? Então, incide sobre os bens e serviços listados no anexo 10 da Lei Complementar, com as classificações do NCM e o NBS, nos casos, aí é muito importante, relacionados com as produções artísticas nacionais. Então, espetáculos, shows, desfiles, eventos acadêmicos, feiras de negócios, exposições, programas de auditório, filmes, documentários, obras de arte. No caso de espetáculos, shows, desfiles, programas de audiovisual, até se permite aí que essa obra seja interpretada ou tenha participação do estrangeiro, mas
essa produção tem que ter majoritariamente composta por artistas brasileiros. Então, a maioria da produção tem que ser feita por artistas brasileiros. E no caso de obra de arte, né, aí temos uma questão de contempla apenas aquelas produzidas por artistas brasileiros. Então, veja que o direito autoral é muito amplo. Então, não cabe só falar aqui sobre um ou outro. Cada setor ele tem um tratamento diferenciado. Para a arte, por exemplo, apenas os produzidos por artistas brasileiros. Né? Não adianta você querer fazer uma exposição de arte de um artista estrangeiro que você não vai ter a redução do IBS-CBS em 60%. E aqui estão alguns serviços previstos no anexo 10 da Lei Complementar do 14. Depois eu convido os senhores a lerem os itens desse anexo, porque aí vocês vão encaixar a atividade que efetivamente o seu cliente ou a sua produtora presta. Tá? Então são 57 atividades e vão de A a Z. Né? Temos aqui, por exemplo, licenciamento de direito de autor, direitos conexos, né? Cessão temporária de direitos, obras cinematográficas, cessão de direitos literários, serviços de atuação artística, até serviços de sonorização, iluminação, figurino, tudo isso está dentro da redução de 60%, sempre, desde que se vincule a uma produção nacional. Então, tem que ter uma atividade, tem que ter uma dessas 57 atividades, aqui eu não coloquei todas, tá? E tem que se vincular a uma produção nacional. E vamos fazer um antes e depois. Como que era a tributação de direitos autorais e conexos no Brasil? Então nós tínhamos, como eu falei, a imunidade constitucional de livros e fonogramas, mas apenas relacionadas a impostos. E o debate ficava no judiciário também sobre a tributação se era da cessão e de licenciamento. Então a tendência, antes da reforma, era importante saber se cabia o ICMS, cabia o ISS, e havia a prestação de serviço, se essa prestação de serviço estava prevista num item da lista anexa à Lei Complementar 116, porque se tivesse, aí haveria um debate que poderia ter a questão do ISS. Então, o debate antes da reforma tributária, ele ficava gravitando nesse caminho. Tinha imunidade e alguns tributos e alguns direitos autorais eram tributados ou tentavam se tributar o ISS desses direitos autorais. Tanto que o STJ, ele falava que, majoritariamente, ele entendia que não havia tributação sobre a cessão de licenciamento de direitos autorais. Né? Então, isso é uma briga que, até hoje, há alguns casos ainda está sendo discutido isso. Porque se falava que alguns municípios tentavam cobrar ISS sobre direito autoral, sobre os contratos de cessão de direito autoral, licenciamento também. Mas esses contratos, via de regra, eles são obrigações de dar, não de fazer. Então não dava para você enquadrar isso como uma prestação de serviço. Mas o STJ tem esse entendimento majoritário que não cabe ISS sobre cessão e licenciamento de direito autoral. Sobretudo na questão da música. Né? Tivemos recentemente a questão do software, né? Que o software, ele, apesar de ter uma legislação própria, ele segue algumas particularidades do regime da produção autoral. Ele foi uma grande divisão. Ele segue aqui, por equiparação, a mesma sistemática das obras literárias. Teve essa grande discussão sobre o software que decidiu que havia a possibilidade de cobrar ISS sobre o software, no licenciamento ou cessão do software, que é uma exceção, desde que ele fosse personalizado pelos clientes. E se discutia no tema 590, um tema de repercussão geral, que cobraria-se o quê? ICMS ou cobraria-se ISS sobre o software? O Supremo falou, no tema 590, que cabia pagar ISS. Aí o que eu falo no início, né? Você ia para o judiciário para decidir qual imposto eu tinha que pagar. Durante muitos anos se discutiu isso. Se o software você paga ICMS ou você paga ISS. Alguns empresas pagavam os dois. Então, debatia-se basicamente o nada para saber qual tributo que eu tenho que pagar. Essa era uma inconsistência do nosso sistema antes da reforma tributária. Como ficou? Esquece essa questão de lista, esquece essa questão de previsão aqui ou ali. O IBS, CBS incide sobre operações onerosas com bem e serviço. Basicamente tudo. Então, considera-se operação onerosa com bem e serviço qualquer fornecimento que tenha conta prestação. Então não importa. Tudo que tem conta prestação incide o IBS-CBS. Inclusive, licenciamento, concessão e cessão. Basicamente, os nossos contratos de direito autoral, onde você licencia, você concede ou cede um direito para ser
explorado o direito patrimonial do autor para ser explorado por uma empresa ou em determinada atividade. Então, o modelo atual era estruturado na lógica da lista taxativa. Com o IBS-CBS, adota-se uma base ampla que abrange qualquer operação onerosa. Em algumas situações excepcionais, até operações não onerosas. Alguém perguntou aqui, doação com encargo, doação contra a prestação é fato gerador de IBS-CBS. Claro. Você está falando daquelas que têm onerosidade, né? Exato. Eu vou te doar para você manter um determinado centro. Para mim, é uma contraprestação, então haverá aí IBS. Então, como ficou, basicamente, sistematizando como ficaram a tributação dos direitos autorais e conexos? Continua as imunidades, 0%, mas a imunidade para livros, fonogramas da bandeira do Brasil nacionais, produção nacional, continua abrangendo os impostos e agora também uma contribuição social, que é o CBS. A redução, né, de 60% na alíquota padrão do IBS-CBS incide sobre o fornecimento de bens listados naquele anexo 10 da Lei Complementar 214, sempre relacionados com produções nacionais. Tá? Então, privilegia aqui a produção nacional. E nos demais casos, temos a tributação cheia. Essa tabela aqui, na verdade, é uma tabela para o produtor, né, quem desenvolve, quem explora comercialmente direitos autorais, fazer aí o seu planejamento. Saber se eu vou pegar um determinado direito autoral que não tem redução, vou ter que precificar o meu ingresso, minha atividade, a minha venda com a tributação cheia. Se eu for pegar um direito autoral descritas aqui no anexo 10 da Lei Complementar 214, ou dentro dessas produções nacionais, eu vou ter uma redução de 100%. Se for no fonograma ou livro, é 100%, é 0%, não pago nada. Aí é mais uma peça que quem explora o direito autoral vai ter que prestar muita atenção, porque, assim, a alíquota padrão, lá em 2033, vai ser 28%. É muita coisa. Então, 28% é mais que uma margem de lucro de uma empresa em geral. Então, essa vai ser a diferença entre ganhar ou perder nesse jogo aqui tributário. Como eu falei, o IBS adota uma base ampla, regra e operação de direitos autorais não são tributadas. A discussão mais importante deixa de ser sobre se incide ou não, passa a ser sobre qual enquadramento cada direito autoral será dentro desse novo regime. E aí eu separei alguns exemplos, tá? Eu também não vou falar todos, ou de pontos que, assim, no direito, o doutor Roberto sabe muito bem, né? No direito, às vezes, a gente não sabe o que é uma coisa, mas a gente sabe o que não é. Então, entre os extremos, existe uma zona cinzenta que tem muita margem para interpretação. Por exemplo, nos exemplos que eu coloquei aqui, obviamente haverá ainda a publicação do regulamento, isso ainda vai ser definido. Mas tem coisas que, eventualmente, não vai ter IBS-CBS. Livro produzido e comercializado no Brasil. Não tem IBS-CBS. Fonograma, videograma musicais brasileiros. Produção musical nacional. Não tem IBS-CBS. Peça teatral com elenco majoritariamente brasileiro. Tem uma redução de alíquota, porque majoritariamente é brasileiro. Show musical com artistas brasileiros. Redução de alíquota. Streaming de conteúdo nacional qualificado, nós temos no 39. Se o streaming tiver majoritariamente produções brasileiras, nós temos aí uma zona cinzenta que eu vou falar mais adiante, mas, via de regra, teremos aí uma redução de alíquota. Execução pública, teremos aí uma redução da alíquota, podemos ter uma imunidade, estivemos falando de fonograma, mas, via de regra, teremos aí uma questão cinzenta também, né? Certamente terá aí uma tributação cheia. Show internacional, alíquota cheia, porque é internacional. Streaming de conteúdo estrangeiro, alíquota cheia também. Então, assim, essas hipóteses são algumas hipóteses que eu separei aqui para vocês verem que, apesar de estar na lei, quando a gente coloca lá no papel, pode ter alguma dúvida, e essas dúvidas que não forem resolvidas pelo regulamento, que virá logo em seguida, fatalmente haverá, no judiciário, haverá aí um debate sobre isso. Então, Ricardo, uma questão importante, quando você fala dos shows estrangeiros, em que, em tese, você não tem redução tributária nenhuma, a carga é uma carga cheia. Lembrar que no âmbito do direito autoral, nós temos o Instituto do Trato Nacional. Aquilo que se faz para os brasileiros, se faz igualmente para os estrangeiros. No direito de autor.
Aqui é uma questão de natureza fiscal, mas eu quero lembrar que, por exemplo, a PRS for Music está um tanto descontente com a forma de recebimento dos direitos autorais dos seus associados, com exceção de 2 países onde ela se sente extremamente confortáveis, que são o Brasil e o México. Quanto aos demais, nós temos tido discussões sérias, duras, e vamos ter agora em Punta del Este uma reunião em que participarão todos os países aderentes da Latinautor, que é um mecanismo para a arrecadação de direitos no âmbito digital, e aqueles países europeus que querem alterar isso para uma outra forma de recebimento. Um dos debates que certamente será travado depois disso é certamente o do trato nacional, que diz respeito ao direito de autor, mas não ao direito tributário. A lei civil relativa ao direito de autor, por certo, não afeta o direito tributário, mas que tudo caminha para um debate nesse sentido, com certeza. Eu quero só dizer que nós temos mais 27 minutos de debate aqui, de apresentação. Nós temos que dar um tempo para a Cláudia também se manifestar. Você quer fazer um fechamento na tua apresentação, Ricardo? Perfeito. Essa apresentação ficará aqui para vocês, né? Eu vou avançar aqui só num ponto que eu acho importante. Aqui tem alguns exemplos, depois a gente fica para vocês para um outro debate, mas eu acho que o que é importante a gente falar disso aqui, ó. A cultura. O novo sistema vai preservar isso? O estudo da Fundação Getúlio Vargas, que a cada R$1 investido na cultura, R$1,67 vem para a economia paulista, um estudo de 2022. Então, assim, a reforma tributária mexe nisso? A reforma tributária do consumo, ela não mexe na Lei Rouanet, ela não mexe nos benefícios federais. Contudo, nos benefícios subnacionais, como vai extinguir o ICMS e o ISS, eles tendem a desaparecer. Por exemplo, o PROAC, aqui de São Paulo, ele é baseado no ICMS. Então, com a transição, ele vai perdendo força. Então, eu vou, diante do avançado da hora, eu vou passar aqui para a doutora Cláudia, que a gente combinou, de falar um pouco sobre as questões contratuais. Muito obrigado, ótima apresentação. Vamos ouvir a Cláudia, então. Gente, eu falo rápido, mas eu espero não acelerar pelo avançado do tempo, mas vamos lá que eu vou direto já. Então, diante de tudo que foi falado, né, a reforma, ela vai mudar o papel do contrato na indústria criativa. Enquanto o debate técnico, tudo que o Ricardo falou, quem é tributarista, eu até escuto muita gente da área de contratos falando, mas tributário, sim, gente, tributário, precisamos em contrato pensar em tributário agora. Por quê? Porque enquanto o debate técnico ele está focando na questão das alíquotas, o desafio de quem é contratualista é a qualificação jurídica da operação. Então, antes a discussão era muito se o tributo incidia ou não, quem era responsável pelo tributo, a gente tinha uma cláusula muito confortável de falar que o tributo seria arcado pelo responsável. Então, agora, o ponto central não é mais se o imposto incide ou não, a gente precisa analisar como que ele circula. Um contrato formal, qualificado, ou até eventualmente uma parte contratada, que é uma pessoa física, a questão do MEI, enfim, pode não gerar um crédito pleno. E aí, aqui, não dá para a gente falar, não contratos em pessoas físicas. Muitos titulares, a maioria deles, pelo menos no momento, são pessoas físicas. Então, o que precisa se ter em mente não gerando crédito, isso é um custo tributário, não recuperável, que precisa ser absorvido, ou vai ser absorvido no elo seguinte, pensando nas cadeias, e isso vai encarecer a produção. Então, isso tem que ser considerado quando for fazer uma análise em relação à produção. Então, a estrutura econômica do contrato vai determinar a saúde financeira do projeto. Então, em relação ao contrato administrativo, já tem previsão legal na legislação. Os contratos privados, que é o que eu estou falando aqui, precisa ficar tudo baseado numa questão, pensando no que a gente tem hoje, né, em normas de Código Civil e pensando na legislação da reforma. Tem algumas cláusulas que eu vou sugerir, mas eu vou falar quando a gente passar para o próximo slide. E o que é muito importante ter em mente é que contratos que forem longo prazo, ou seja, que entrarem em 2017, eles precisarão ser revistos. Então, a reforma ela inaugura um novo cenário para as empresas, de modo geral, até para os titulares também, e um dos pontos mais sensíveis hoje é a revisão dos contratos, e quando a gente não estiver falando de contratos já vigentes, mas contratos que vão ser criados pensando já para o ano que vem, a gente precisa pensar em cláusulas já pensando nesse novo cenário. E aí, como que ficariam essas questões das cláusulas da reforma? Para a indústria criativa, essa questão dos contratos,
tanto revisão ou contratos novos, é um tema muito sensível. Por quê? Porque muitos titulares são pessoas físicas, a gente, pensando na música, tem autor, tem intérprete, e na prática, em relação à reforma, a gente não está mudando quem cria, a gente não pode mudar quem cria, mas a gente vai mudar quanto custa contratar quem cria, e isso vai ter que estar em mente de todo mundo. A gente também precisa pensar na coerência entre o que está no contrato e a realidade da operação. Então, a qualificação jurídica do contrato, ela é essencial para evitar uma requalificação pelo fisco e até uma eventual perda de crédito, porque se o fisco entender que aquela qualificação não está correta, corre-se o risco de ter uma glosa. Um pilar fundamental é em relação à questão do destino, em função da competência deslocada para o local de consumo, é necessário que os contratos tenham uma clareza com relação à territorialidade, principalmente em operações internacionais, plataforma, editora, subeditora, porque se não tiver uma definição muito clara, corre-se o risco de uma bitributação ou uma alocação incorreta de risco tributário, de custo tributário. Então, o contrato, ele deixa de ser um instrumento, apenas um instrumento jurídico, e ele passa a ser um dos principais mecanismos de alocação de risco tributário. Isso fica muito mais relevante, fica muito importante, porque a gente, pensando que, pelo menos no momento, a transição ela vai até 2033. Então, vão existir regimes, vão coexistir o regime antigo com o novo regime. E aí, se a gente analisa, por exemplo, a cadeia da música, a gente percebe que a reforma ela vai exigir um alinhamento total entre o contrato, o fluxo financeiro e a execução real. Eu vou trazer aqui algumas cláusulas que eu entendo importante a gente pensar para a inclusão no contrato, enfim, uma é a questão de gross up e a indenização tributária, tax indemnity. Por quê? Enquanto o gross up, ele protege o fluxo de caixa imediato, então ele vai garantir o valor no bolso do artista, por exemplo, a questão da indenização tributária, ela vai proteger passivos futuros e riscos de fiscalização. E aí podem me falar em relação à pessoa física, isso vai ser uma punição, já que não é possível, a princípio, não tem a questão do crédito. E a ideia aqui, pensando nessa cláusula, não é uma questão de punição, mas é uma questão de garantir que essa pessoa, ela entregue toda uma documentação regular, com veracidade de informações, para quê? Para que isso possa ser utilizado pelo contratante em relação a tudo que foi trazido aqui, se é fonograma brasileiro, se é nacional, enfim, tem toda uma lógica por trás disso que eu estou trazendo aqui, tá? Cláusula de reequilíbrio econômico e financeiro, porque é essencial para esse contrato de longo prazo, para permitir revisão em relação a mudanças, né? Principalmente que a gente está numa fase de transição, podem vir mais mudanças ainda. Cláusula de split payment. Então, considerando o impacto que a retenção automática ela pode gerar no fluxo, a gente precisa ter uma cláusula que trate sobre isso. Cláusula de compliance e documentação tem relação com a questão do tax indemnity. Por quê? Não pode ser uma obrigação. Então, questão de compliance e documentação, porque a falha de uma parte pode resultar na perda de crédito, pode trazer prejuízo para outra parte. Então, esse compliance em relação à documentação é muito importante nos contratos. Sobre a questão de recolhimento pelo adquirente, tem que avaliar o modelo, né? Não são todos os modelos que vai fazer tanto sentido pensar nessa questão do recolhimento pelo adquirente. Por quê? Porque ela faz muito mais sentido quando a gente pensa no crédito. E aí, quando a gente pensa no crédito e inclui uma cláusula de recolhimento pelo adquirente, o que acontece? A gente precisa pensar no seguinte: se essa cláusula ela vai tratar de uma retenção mantendo-se o valor total, ou se ela vai tratar de uma retenção, mas para preservar o valor líquido do fornecedor, ou seja, eu tenho que acrescentar um valor ali no valor do contrato. Em resumo, do que eu tinha para falar aqui, a reforma tributária ela não elimina a complexidade na indústria do direito autoral. A indústria ela continua, ela é complexa, ela vai continuar sendo complexa, mas agora ela também desloca a complexidade para dentro do contrato. E aí, como advogado de contrato, a missão, então eu falo que a minha missão é garantir que a estrutura jurídica, ela não apenas proteja a propriedade intelectual, que é nosso papel como autoralista, mas também é de garantir que a operação seja sustentável do ponto de vista econômico e tributário. Então, é a chamada para ação. Quem atua nessa área, vamos agir e vamos proteger os nossos clientes. Tá bom? Era o que eu tinha para falar de uma maneira muito rápida para a gente cumprir o tempo. Obrigado, Cláudia. Ótimo. É a visão da contratualista, né? É importante a gente ter, exato, para a gente poder avaliar
como o cliente deve se comportar, como aquele que está realizando um negócio vai se comportar contratualmente em face da reforma fiscal. Muito bom. O Marcos Vinícius está perguntando se a reforma... É uma boa pergunta, mas era bem objetiva. Vai aumentar ou não a carga tributária? Essa pergunta que todo mundo que está assistindo até agora, Ricardo, é por isso. É isso que eles querem saber. Eles não querem saber mais nada do que a gente falou aqui. Bom, vou responder como um bom advogado. Assim, depende. Mas depende mesmo, né? Porque, assim, a tributação, no geral, do PIB, não vai, com o PIB nacional, não vai aumentar. Mas, como eu falei, vai haver um redesenho de cargas. Então, assim, quem pagava pouco antes, vai pagar mais agora. Quem pagava muito, vai pagar pouco. Né? Então, nós, prestadores de serviço, eu me incluo nisso, porque eu sou advogado, nós vamos pagar mais, tá? Então, a gente tem que saber surfar melhor essa questão da não cumulatividade para reduzir esse aumento que será para nós. Pois é, Ricardo, mas aí tem uma questão, aquilo que serve para nós como insumo é de pouca valia, é de pouca monta, completamente diferente da indústria ou do comércio, onde você tem toda uma longa cadeia produtiva em que você vai sucessivamente aproveitando a carga tributária. Não será o caso dos prestadores de serviço. Faço aqui uma pergunta para a Cláudia. Os artistas, os autores devem se organizar diferentemente para enfrentar a reforma fiscal? Eles devem se estruturar por pessoas jurídicas para poder buscar eventuais créditos que eles possam aproveitar para sopesar os seus débitos tributários? Então, considerando que pessoa física não gera crédito, considerando que a reforma ela foi construída numa cadeia, elo, é igual uma corrida com bastão, né? Que um vai passando para o outro. Quem deixar cair no chão, perde. Então, pensando nisso, sim, é interessante. Por quê? Porque para quem não é mandatório, não estou falando aqui que todos devem fazer isso. Tudo tem que ser avaliado, sopesado, pensado, discutido, mas é interessante por quê? Porque isso vai gerar crédito para quem pode gerar crédito para quem está contratando e, consequentemente, a contratação dessa pessoa vai se tornar mais interessante frente a outra que não tenha essa mesma estrutura. Então, é um ponto muito importante para se pensar agora, considerando tudo que foi falado. Quando o Ricardo apresentou uma lista nominativa das situações em que você terá a incidência do IBS e do CBS, é importante que cada um tenha em mente, porque nós fazemos negócios os mais variados com a classe cultural. Você tem licenciamento, você tem licenciamento a tempo fixo, você tem cessão de direitos, você tem cessão provisória, você tem contratos de edição, contrato de produção fonográfica, contrato para aproveitamento de obras em obras audiovisuais, de obras musicais em obras audiovisuais. Para cada uma dessas situações, é ir buscar a situação adequada, seja pela imunidade, seja pela redução da carga tributária, ou pelo pagamento da totalidade desta carga tributária. Eu queria perguntar a vocês, e aqui eu estou tentando conciliar aqui uma série de perguntas que vem aqui, olha, a Beatriz Vitorelli, como se dá os créditos nesses impostos com base no regime tributário? Crédito, né? Pois terá a diferença entre o crédito disponível entre empresas do Simples Nacional, assim, presumido lucro real? É isso, Ricardo? Você vai ter diferenças? Sim, teremos algumas diferenças, né? Por exemplo, quem está no MEI não vai dar crédito. Simples assim. Quem está no Simples vai poder optar entre recolher o IBS-CBS pelo regime do Simples, por dentro do Simples, ou por fora do Simples. Se você recolher por dentro do Simples, você vai dar menos crédito. Se você recolher por fora, você vai dar crédito integral. Então, por exemplo, quem está recolhendo por fora, no nosso exemplo aqui, vai dar crédito de 28%. Quem está no Simples, aí vai a alíquota do Simples, varia o faturamento. Vamos chutar aqui uns 4%. Uma boa diferença. Lucro real presumido, 28%. Então, dependendo de quem você compra ou de quem você adquire serviços, vai fazer uma diferença no seu crédito. Perfeito. Tem uma pergunta aqui
do Armando Araújo Toledo. Sabemos que a reforma tributária haverá uma transição até 2033. Em qual momento eu poderei me utilizar dos créditos? Somente no final da transição? Não. O quadro do Ricardo já mostrou o momento em que passa a haver a não cumulatividade. Eu acho que é o terceiro ou quarto slide do Ricardo que mostra exatamente o momento de aproveitamento do SEB quando você tem a extinção dos tributos não cumulativos existentes hoje. É isso, Ricardo? Isso, ano que vem acaba o PIS/COFINS, então você vai começar a pagar a CBS, o IBS ainda não, tá? Uhum. Então, nesse momento, você já vai poder se aproveitar do regime não cumulativo. Deixa eu aumentar a pergunta aqui do Armando. Então, é o seguinte, e no que diz respeito ao ICMS e ao IPI, em específico do IPI, porque está lá no CBS? Então, o IPI é uma coisa engraçada, né? Ele acaba, mas não acaba, né? Dizem os tributaristas que se o mundo acabasse, iam sobrar as baratas e o IPI. Né? Porque o IPI ele vai acabar para as empresas que estão na Zona Franca de Manaus. Para quem está fora e produz algo da Zona Franca de Manaus, vai continuar tendo IPI para desmotivá-lo a estar fora da Zona Franca. Mas para os demais, né, em geral, o IPI acaba na questão é substituído pelo CBS. Para o ICMS e o ISS, vai ter uma transição, vai começar a cobrar, a substituir o ICMS e ISS a partir de 2029. O que aconteceu com a CBS já vai acontecer no ano que vem, e para os créditos de IBS, de ICMS e ISS, só a partir de 29, quando você haverá uma substituição gradual até 2033. A Maria Rita Lunardelli fez uma pergunta aqui sobre qual a sua análise em relação à imunidade do fonograma quanto à necessidade de estorno do crédito da operação e da impossibilidade de tomada de crédito pelo comprador. Isso acaba anulando o efeito da imunidade? Excelente pergunta, né? A gente até tem a chamada paradoxo IVA, né? Quem é imune não se acredita, então absorve esse custo, e quem não é imune se acredita, então passa para frente a tributação. Esse é um problema, né? Um problema para os fonogramas, né? Quando você tem a imunidade, tudo aquilo que você foi acumulando de crédito até chegar o momento da imunidade, ele tem que ser cancelado. Então você não vai ter crédito para gastar com aquilo que é imune. Existem 3 exceções, tá? Que no caso é para os livros, jornais. Então, apesar de eles serem imunes, você se aproveita dos créditos acumulados na cadeia produtiva anterior. Exportações, tá? E temos o setor de radiodifusão, que foram 3 hipóteses beneficiadas, onde não vai acontecer isso. Mesmo eles tendo a imunidade, eles vão se aproveitar dos créditos acumulados na cadeia produtiva. Mas para o fonograma, não. O fonograma, ele é imune, então tudo aquilo que você comprou e gastou para trás, você vai perder o crédito vai ser cancelado. Então, e aí você tem uma dicotomia, né? Porque toda a cadeia produtiva, que não é curta, passa a ter um aproveitamento até o momento que chega na confecção do fonograma propriamente dito. Imunidade, aí você zera tudo. Você anula tanto quanto seria de crédito. Que é o paradoxo IVA. Não, que eu ia complementar com a pergunta se aumenta, diminui a carga, enfim, esse é um dos pontos, né? Pensando na indústria, no direito autoral, esse é um dos pontos. Um ponto é a questão de uma pessoa física que não vai ter a questão do crédito, o outro é das imunidades. Então, e outra coisa que a gente tem que levar em conta, quem não pagava antes, hoje passará a pagar. Então, não é uma questão de, vai aumentar o custo tributário? O custo tributário, sim, pode aumentar. Porque se não se conseguisse aproveitar dos créditos, sim, o custo vai aumentar. É isso que tem que ter em mente. Então, tudo vai depender muito de como tudo está estruturado. Agora, em relação à imunidade, aí realmente não tem muito o que fazer. Isso aqui eu tenho não pagava, né? Pergunta. Não vai pagar também, né? Eu tenho uma pergunta cuja resposta eu já tenho, mas eu vou fazer a vocês. As entidades de gestão coletiva vão ter que pagar IBS e CBS? Então, teriam, tá? Mas a gente teve uma mudança na Lei Complementar 214. Aliás, não é feito para isso, mas a Lei Complementar 214 foi modificada pela Lei Complementar... Veja, Lei Complementar 214 de 2025 foi modificada pela Lei Complementar 227 de 2026, esse ano. Então, deixou mais claro lá que associações em geral, elas vão estar fora da incidência do IBS e da CBS. Isso é uma isenção concedida, certo?
Ele retira da base, né? Essas são contribuintes. Tem uma outra questão que volta a um dos primeiros slides do Ricardo, a questão da exclusão de base de cálculo acaba, né? Por exemplo, a exclusão da base de cálculo, do ICMS para fins de recolhimento do IPI, todas essas questões tornam-se insípidas, né? Porque você tem uma carga plena na não cumulatividade dos dois tributos. Quando a gente está falando de IBS-CBS, haverá o chamado gross up, né? Então, o que é isso? Você calcula o preço sem o tributo. Meu preço é X, a tributação é Y, totalmente diferente. No regime do ICMS, que até se discutiu, a tese do século, né? Enfim, retirada do ICMS na base do PIS/COFINS, o tributo era sobre tributo. Então, assim, novo sistema será separado. Só que durante esses 7 anos de transição, para o ICMS, para o ISS, quando for, alguns fiscos estaduais estão falando por aí que não. Ainda continua na base de cálculo do ICMS, porque ele não vai acabar, né? Então, esse problema ainda vai nos acompanhar até 2033, tá? Mas para o novo tributo, não. É separado. Preço é X, tributo Y. Perfeito. Muito bem, meus amigos, eu quero agradecer a participação dos meus queridos colegas Ricardo Santos de Azevedo e Cláudio de Almeida Felipe. Eu acho que foi muito interessante esse webinar. Só para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? A gente construiu essa mensagem aqui em conjunto, eu e a doutora Cláudia, que, citando aqui o Ariano Suassuna, tudo que é ruim de passar é bom de contar. Tudo que é bom de passar é ruim de contar. Então, assim, que tenhamos aí boas histórias para contar após essa transição, que será longa, será difícil, mas o sistema tributário que nos apresentam será muito melhor do que temos hoje. Infinitamente vezes melhor. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que nós temos um momento de reforma tributária extremamente positivo. Eu acho que a gente vai dar um passo adiante, até em relação aos países que já adotaram o IVA, porque o nosso IVA é muito diferente, é muito peculiar, atende a uma série de questões do Brasil, né, da tipicidade do Brasil, e eu acho que ele vem ao encontro da sociedade, do sistema tributário, da simplificação, da facilidade de compreensão, que aos poucos vai sendo incorporado pelo povo brasileiro. O material de vocês vai ficar aqui disponibilizado, né, para que os nossos associados e interessados possam consultar. E eu, em nome de todos, em nome da BDA, da Associação Brasileira de Direito Autoral, agradeço muito à MPO Advogados, a vocês pelo trabalho, pela atenção, pela gentileza e pela consideração para com todos. Muito obrigado a vocês, muito obrigados a todos que estão aqui participando do webinar. Abraço e boa noite a todos.